Uma palavra que fala a respeito de encontros que mudaram a minha vida. Se a gente for analisar os evangelhos e o que a palavra de Deus diz a respeito da vida e do ministério de Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele foram completamente transformadas. A gente vê pessoas que foram ao encontro dele, e a gente vê também pessoas que Jesus foi ao encontro delas, mas em todas essas vezes, quando esse encontro aconteceu, houve algo diferente. Sabe, eu fiquei hoje à tarde meditando um pouco sobre alguns milagres que aconteceram na vida de Jesus, e eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam na expectativa de receberem um milagre. Para a gente é completamente diferente, porque nós já nascemos ouvindo falar a respeito de Jesus. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, então quando a gente nasceu, cada pessoa que está aqui já ouviu falar a respeito dele. Mas eu quero te convidar a imaginar comigo as pessoas naquela época. Jesus não existia. Na verdade, quando as pessoas começaram a ouvir falar a respeito de um homem que realizava curas e milagres, no coração daqueles que precisavam de um milagre nasceu uma esperança. Diga comigo assim: quando Jesus veio à terra, nasceu sobre os homens uma esperança. Eu quero te convidar e que você possa, em nome de Jesus, imaginar comigo como era naquela época, por exemplo, a vida de um leproso, de um cego, ou de qualquer outra pessoa que na Bíblia a gente ouve falar a respeito de como foi transformado por Jesus. Eu fiquei imaginando naquela época um cego que nunca havia enxergado, até que alguém chega para ele e diz: olha, eu não sei se é verdade, mas estão falando por aí que existe um homem, o nome dele é Jesus, e ele é capaz de curar aqueles que nunca enxergaram. Eu fiquei imaginando um leproso que não pode mais ver a sua família, ele não pode mais ter contato com as pessoas que ele ama, porque ele tem uma doença que naquela época era tão rejeitada que as pessoas que tinham a lepra precisavam viver à parte de tudo. Imagina quando chegou pela primeira vez ao coração de um leproso a notícia de que existe um homem capaz de curar a tua lepra, existe um homem capaz de curar o teu sofrimento. Você consegue imaginar a esperança que brotou sobre toda a face da terra quando começaram a falar a respeito de Jesus? Agora eu comecei a imaginar aqueles homens indo em busca dele, aqueles homens indo em busca do primeiro encontro com Jesus. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite diz respeito à expectativa que nós temos desse encontro. Cada pessoa que está aqui já teve um encontro importante que mudou completamente a sua história. Sabe, eu poderia falar inúmeros encontros que eu tive aqui, que eu fui completamente ansioso. Eu acho que o encontro mais recente que eu tive foi alguns dias atrás, nesse mesmo palco, quando eu experimentei a consagração pastoral, e alguns de vocês estavam aqui. É interessante porque quando eu me arrumava em casa, eu estava botando uma roupa, o pastor Felipe até brincou, falou que eu estava vindo como se estivesse vindo para um casamento. E eu estava tomando banho, eu estava me arrumando, e eu só pensava em uma coisa: eu vou estar cercado de homens nessa noite, e inúmeras pessoas vendo a minha consagração. Só que existe um encontro marcado que vai muito antes do calendário ou da agenda dessa igreja. Existe um encontro marcado com o Criador da minha vida, aquele que escreveu a minha história. Já existia um anseio da parte dele para que esse dia acontecesse. Sabe, meu coração estava com expectativa para esse encontro, não só pelo que os homens viriam, mas porque eu sabia que naquele momento, quando os pastores da minha igreja derramassem uma unção sobre a minha cabeça, se cumpriria uma palavra que Deus bradou desde antes da eternidade, quando Ele disse assim: André, eu tenho projetos e sonhos a seu respeito, e por mais que você ainda não os conheça, eu sou fiel para cumprir cada um deles. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite, e eu te convido em nome de Jesus a abrir o teu coração para a verdade do Evangelho, porque só Ele é capaz de transformar as nossas histórias. A gente ouve falar a respeito de Jesus curando enfermos, e talvez o nosso problema não seja a enfermidade, mas Jesus não é apenas aquele que cura quem está doente. Jesus é aquele que traz sentido a qualquer pessoa na face da terra.
É muito mais do que curar uma enfermidade que sangra, é muito mais do que fazer você voltar a enxergar, é trazer sentido à tua existência, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, Ele é o Filho de Deus que foi prometido, e Ele veio para salvar você e a mim. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite. Quantos aqui têm fome e sede de ouvir falar sobre esse homem? Existia expectativa em cada encontro. Ei, vem comigo, imagina aquele homem completamente cego. Imagina ele chegando, eu quero viajar um pouco aqui, vem comigo. Imagina ele chegando para algum amigo e falando assim: cara, eu ouvi falar a respeito de um homem, o nome dele é Jesus, eu preciso que você me leve até ele. Imagina esse homem arrumando todas as coisas. No dia seguinte o amigo dele bate na porta: você está pronto? Tô. Você consegue imaginar a ansiedade no coração desse homem para esse encontro? O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite diz respeito à expectativa que cada um de nós tem quando acontece esse primeiro encontro. Imagina aquele homem caminhando, e aí ele chega até uma cidade, e aí o amigo que está levando ele diz assim: ei, eu acho que é ele. Ele é diferente, ele está falando e as pessoas param para ouvir. Cara, eu acho que a gente encontrou Jesus. Imagina a ansiedade daquela pessoa que nunca enxergou, sabendo que ele está a alguns passos de encontrar alguém que pode ser a resposta para tudo aquilo que ele precisa. Você consegue entender? É muito mais do que ouvir falar de uma religião que está em todos os canais de TV. É muito mais do que ouvir falar de uma religião que é ensinado nas escolas. Aqueles homens puderam experimentar pela primeira e única vez o próprio Deus em forma de homem caminhando sobre a terra. Eu quero te levar para o coração daquele cego que, quando chegou diante de Jesus pela primeira vez, você consegue imaginar a batida do coração dele e saber que ele estava diante da única pessoa capaz de trazer sobre ele aquilo que ele precisa? Você consegue imaginar a ansiedade do leproso ao saber que ele estava próximo? Você consegue imaginar a ansiedade daquela mulher que há anos sangrava, quando ela viu que Jesus estava passando no meio daquele lugar? Ela sabia que em alguns passos, quando ela tivesse o primeiro encontro com ele, tudo podia mudar. Quero falar nessa noite do único encontro capaz de transformar toda uma geração, o único encontro capaz de trazer sentido e existência para cada um de nós, o único encontro capaz de mudar completamente a tua história entre antes e depois dele. O único capaz de fazer isso se chama Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Para alguns de vocês que estão me ouvindo, essa noite é a noite que você vai ter o seu primeiro encontro com Ele. A boa notícia é que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu comecei a lembrar nessa tarde, eu falei: Pai, traz à minha memória encontros que eu tive que mudar a minha vida aí. Eu quero falar sobre talvez o encontro que eu tive que mais me impactou depois da minha conversão. Sabe, há 4 anos atrás eu recebi a notícia de que eu ia ser pai. E é interessante porque enquanto a barriga da nossa esposa vai crescendo, a pastora Maria já está no 3º filho, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe um encontro marcado com aquela criança. E aí, quando a Kezinha já estava com alguns meses de gestação, a gente enfrentou um dos momentos mais difíceis da nossa história. Kezinha teve um princípio de parto prematuro, e ela teve que tomar uma série de medicações, e a gente lutando para manter a criança. E eu enfrentei a maior história de dificuldade na minha casa. Eu enfrentei dificuldade financeira, eu enfrentei momentos de dificuldade na saúde de Kezinha. Só que existia um encontro marcado entre eu, Kezinha e aquela criança. Eu não consigo compartilhar com vocês tudo o que eu senti naquele dia, mas eu sei que quando chegou naquele dia que estava marcado para Cecília nascer, eu lembro que todo mundo estava olhando um para a cara do outro, e a gente não sabe nem muito o que falar. A gente coloca a roupa, eu com as minhas mãos frias, eu sentado no carona do carro, meu pai dirigindo, até que a gente chega no hospital. O médico me chama para entrar na sala, coloca as roupas. Eu sabia que daqui a alguns minutos eu teria o maior encontro da minha história. Aquela criança nunca soube quem eu era, mas eu estava esperando a minha vida inteira para poder vê-la pela primeira vez. Aquele encontro para mim trouxe sentido a muita coisa.
Sabe, eu lembro que Kezinha estava dopada porque ela fez a cirurgia cesariana, e eu olhava desse lado, Kezinha serena, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, enquanto do outro lado os médicos estavam tirando Cecília. E quando eu vi aquele choro pela primeira vez, aquele primeiro encontro com Cecília trouxe sentido a tudo que eu sempre sonhei. Se Cecília pudesse falar, eu acho que ela ia olhar para mim e falar assim: quem é esse cara que está me olhando? Mas no meu coração o que vinha era só: essa menina não tem ideia, mas ela entrou na minha vida para mudá-la completamente. Cada encontro importante da nossa vida, ele é suficiente para mudar completamente toda a nossa história. A partir dali, com Jesus não é diferente. Eu vim falar de um encontro que quer mudar completamente a tua história. Aleluia. Essa noite é noite de encontro, meu irmão, eu creio nisso. Agora eu quero trazer você sobre uma outra perspectiva, porque todo mundo que se aproxima de Jesus tem expectativa de que algo aconteça. Agora, qual a expectativa de Jesus quando ele se aproximava de alguém? Você já parou para pensar nisso? Pessoas iam em busca de cura, pessoas iam em busca de transformação, pessoas iam em busca do mover sobrenatural que fluía através dele. Mas quando alguém se aproximava de Jesus, qual era a expectativa que ele tinha nesse encontro? Eu creio que a expectativa de Jesus, quando olhava para cada pessoa que se aproximava, era de que mais um filho vai voltar agora à presença do Pai. Jesus veio para um propósito, e esse propósito é reconciliar o Pai com cada um de nós. O filho pródigo fala muito bem a respeito disso. Jesus, ele compartilha a respeito de uma parábola que fala de um filho que abriu mão de tudo que tinha, e vocês já ouviram falar isso inúmeras vezes. O filho pródigo pegou a parte da herança dele, Carol. Você pegar a parte da herança do seu pai enquanto ele ainda vive, é como você dizer que para você ele não existe mais. Pai, eu quero a parte da minha herança e eu vou viver a minha vida. Aquele filho, ele saiu em busca do que ele queria. Só que a Bíblia diz que depois de algum tempo ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido as esperanças. Ele estava tão mal que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Quando esse filho pensa em voltar para a casa do pai, a expectativa que ele tinha no encontro com o pai era só de ter um lugar para dormir e para comer. A Bíblia diz que quando ele ia em direção ao pai, ele começou a pensar nos discursos que ele falaria, ele começou a pensar nas desculpas que ele daria. Agora, quando o pai vê pela primeira vez aquele filho retornando, a expectativa que o pai tem no encontro é completamente diferente. O pai diz: aquele que eu achava que já estava morto reapareceu. Eu quero fazer a maior festa possível para celebrar, porque eu entendi que meu filho estava morto e hoje eu vejo que ele vive. A expectativa do encontro de Jesus comigo e com você nessa noite está lá na palavra dele em Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23, e diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A palavra de Deus diz que mediante a morte de Jesus naquela cruz, cada um de nós agora se apresenta diante dele livre, santo e livre de qualquer acusação. Sabe qual a expectativa de Jesus quando ele tem o primeiro encontro com cada um de nós? Na verdade, a expectativa é que sonhos que ele sempre teve com a gente voltem a pulsar dentro do nosso coração. A gente pode mudar os planos, a gente pode caminhar por caminhos que não são os deles, a gente pode sonhar os sonhos que não são de Deus, mas os sonhos dele a nosso respeito, eles nunca mudam. Eu compartilhei esses dias aqui com jovens que eu tenho vivido sonhos que nem eu sabia que eu tinha, mas Deus já tinha cada um deles para mim. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele compartilha do que está no coração dele com o nosso coração. Você sabe o que significa concordar? Concordar vem do termo concordes, significa dois corações alinhados, dois corações próximos. O Evangelho de Jesus, ele quer muito mais do que
a gente concordando com os sonhos dele. Jesus veio para que o coração de Deus bata dentro de nós. Os sonhos de Deus vão nascer dentro de você. Eu não vim aqui para falar a respeito de sonhos que ele tem para você. Eu vim aqui só para trazer a tua memória, porque dentro do teu coração você sabe quais são. Eu vim aqui para dizer, geração do avivamento, vamos nos colocar de pé, porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra aguarda para que a gente se conecte ao que já está no coração dele, desde antes da gente vir a essa terra. Existe um projeto de Deus e você faz parte disso. Deus não te chamou para ser um espectador da sua glória, Deus te chamou para ser um agente da glória dele. Deus não nos chamou para ficar apenas assistindo o que ele faz através de outros, mas Deus te chamou para te inspirar e para que você seja a resposta de oração para o outro. Sabe desses encontros que Jesus promoveu enquanto estava aqui? A palavra de Deus diz que o mundo tentou apagar a luz, mas Jesus venceu a morte, e agora a luz que o mundo tentou apagar brilha dentro de cada um de nós. Ninguém pôde apagar a vida de Deus, porque agora ela vive dentro de cada um de nós. Jesus compartilhou da sua vida comigo e com você, e tudo isso nasce de um encontro. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Vocês estão comigo, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Coríntios 5, 17. Todos acharam, amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, mas Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Presta atenção, porque isso é poderoso. Isso diz respeito a toda a sua casa sendo salva através da tua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz: portanto, nós somos então embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Deus tornou o pecado por nós, aquele que não cometeu pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode celebrar isso, meu irmão? Deus tornou o pecado aquele que nunca cometeu pecado, para que nós pudéssemos ser considerados justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus não só nos reconciliou com o Pai, mas agora Ele compartilha esse ministério com cada um de nós. Você quer saber qual é o teu chamado? O teu chamado é ser um reconciliador. O teu chamado é conectar pessoas ao coração do Pai. O teu chamado é ganhar toda a tua casa para Ele. O teu chamado é você transformar por onde você passar. Você foi chamado para ser exatamente o que Jesus era, um reconciliador. Agora, falar de chamado, de paternidade de Deus é tão difícil, mas eu costumo dizer que nenhuma mensagem merecia ser pregada se não tivesse a paternidade de Deus como centro dela. Não tem sentido falar de evangelho genuíno se não falarmos do amor furioso de Jesus por nós. Não tem sentido a gente viver em busca de promessas quando a gente entende que na verdade a maior promessa já se cumpriu e diz respeito àquele que viria e que transformaria toda a história. Jesus, Ele já veio, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. A gente só precisa mudar a perspectiva, sabe? Mateus 5 fala a respeito da pesca maravilhosa. Olha só que coisa impressionante. Mateus 5 fala que os homens estavam ali pescando e eles não estavam pegando nada, até que Jesus aparece e diz aonde eles devem lançar as redes. Você já conhece essa história? Eles lançam a rede e a pesca é sobrenatural. Só que logo depois a palavra de Deus diz que eles receberam o chamado de Deus, arrastaram os barcos até a areia
deixaram fora as redes e os barcos e seguiram Jesus. O evangelho que só tenta vender para a gente as promessas de Deus diria o seguinte: meu irmão, se você buscar a Deus, tudo que você faz vai prosperar e todas as promessas vão se cumprir, e realmente isso vai acontecer, isso é fato. Mas o evangelho genuíno de Jesus diz: quando você tiver o primeiro encontro com Ele, você vai perceber que nada tem mais valor do que segui-lo. Pedro percebeu que mais do que a pesca maravilhosa, era Jesus que realizava todas as coisas. Sabe, às vezes a gente está tão preso a algumas coisas, que se Jesus fizesse uma pesca maravilhosa, a gente diria: Jesus, você pode permanecer do meu lado para que todas as vezes que eu lance a rede, essa pesca seja maravilhosa. Sabe, Jesus, você pode ser meu sócio numa empresa de pesca. Jesus, por que você não continua aqui ao invés de fazer o que você foi chamado? Mas a gente vai ser muito rico e eu compartilho contigo tudo que a gente ganhar. Preste atenção, Jesus não é um amuleto para declarar que tudo que você faz é abençoado. Jesus, Ele torna você abençoado pelo que você é. As pessoas que seguem a Jesus, eles recebem as bênçãos, porque quando você caminha ao lado dele, as bênçãos te seguem. É desse evangelho que eu estou falando. É desse evangelho. Eu preguei no domingo e eu compartilhei sobre isso. E é interessante porque quando a gente fala da importância de Jesus e da importância de algumas promessas, algumas pessoas fecham até o coração, porque é muito mais suave ao nosso coração ouvir falar a respeito do que Ele vai fazer. Preste atenção, não existe nada mais suave do que ouvir falar a respeito do que Ele já fez. Ele foi colocado numa cruz, Ele foi humilhado, Ele recebeu sobre si os meus pecados, os seus pecados. Preste atenção, eu vou te falar a respeito da maior promessa que a palavra de Deus fala a respeito da reconciliação de mim e de você, através da morte do seu filho. Fala a respeito de uma cruz que foi lavada com o sangue de alguém que nunca cometeu pecado. O evangelho genuíno fala a respeito de pessoas que nunca teriam acesso à presença de Deus, mas foram restauradas. Nós fomos reconciliados. Então não somos mais escravos, mas agora através dessa cruz, reconciliados com Deus, participantes em Cristo, agora nós somos chamados de filhos. Quando a gente entende o peso da paternidade de Deus, algumas bênçãos parecem tão pequenas diante da presença dEle. André, você não gosta das promessas de Deus? Eu sou apaixonada por elas, porque tudo que sai da boca dEle é bom. Mas eu entendi que enquanto eu caminhar com Ele, filho, caminha ao meu lado. Pai, e as bênçãos? Elas nos seguirão. Filho, caminha comigo, pai, mas e as promessas? Fica tranquilo, elas nos seguirão, porque é impossível as bênçãos de Deus não caminharem em busca daqueles que o seguem. A gente não pode inverter essa ordem. Sabe, a palavra de Deus fala algo interessante demais. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu percebi que nós nos tornamos a geração do acréscimo, porque muitas vezes nós ficamos correndo mais atrás daquilo que já foi prometido que vai ser acrescentado, do que o que de fato tem importância nesse evangelho. Ei, preste atenção. Ansiar por um encontro com Jesus é a única coisa que traz sentido para nós, porque todas as coisas vêm junto com Ele. Você precisa de cura, é impossível permanecer na presença dEle e não ser curado. Você precisa de restauração na tua casa, é impossível você estar se relacionando com Ele e a sua casa não ser restaurada, porque isso fugiria da natureza de Deus. Deus, Ele reconcilia todas as coisas. Aleluia. Quantos aqui se alegram em ouvir falar a respeito desse Deus? Quantos aqui se alegram ao ouvir falar a respeito dessa cruz que nos libertou? Sabe, tem tudo a ver com Jesus e não tem tanto a ver com a cruz. Eu vou te explicar o porquê. Deus compartilhou algo comigo que eu tenho falado em algumas oportunidades a respeito do quanto nós supervalorizamos a cruz e subvalorizamos o sacrifício dele nela. Preste atenção. Você tem ideia de quantas pessoas foram crucificadas antes de Jesus?
milhares de pessoas foram crucificadas naquela cruz. Você tem noção de quantas pessoas foram crucificadas depois da morte de Jesus? Milhares de pessoas em toda a terra foram crucificadas depois da morte dele. E você sabe o que mudou? Nada mudou. Porque o que tem de poderoso não é a cruz, mas é Jesus pregado nela. Jesus naquela cruz mudou completamente a história. O sangue de Jesus naquela cruz mudou todas as coisas, porque há poder no corpo dele repartido, há poder no sangue dele, e há poder no nome dele. É tudo sobre Jesus. Sabe, eu tive uma experiência essa semana. Eu te peço só mais alguns minutos, eu já estou encerrando. Eu tive uma experiência essa semana que me marcou demais. Eu recebi uma ligação no meio da organização da conferência e eu corri para Cabo Frio para estar ao lado de alguém que eu amo como um irmão para mim. Eu recebi a notícia de que a mãe dele tinha morrido. E eu corri para lá e eu fiquei olhando ele, chorando. Eu estava ali. Você não tem palavras para consolar alguém com a dor de uma perda. Você não sabe o que falar. E eu olhando ele ali, eu fiquei a todo tempo do lado dele. Eu carreguei o caixão junto com ele, eu dei um abraço para ele, mas eu não consegui falar nada que trouxesse consolo para o coração dele. Sabe o que eu percebi? O ser humano não está preparado para a dor da separação. Você concorda comigo? Agora hoje eu entendi algo. Nem o próprio Deus estava preparado para a dor da separação. Você sabe por quê? Porque o evangelho genuíno de Jesus diz respeito a um pai que não aceitou a separação dos seus filhos e foi até o inferno para resgatá-los e trazê-los para perto de si. Você quer ter noção do quão furioso é o amor de Deus por você? É tão furioso que ele foi lá no inferno e ele disse: ei, morte, doenças, enfermidades, vocês não têm mais autoridade porque eu me dou no lugar deles. Vocês não têm mais autoridade sobre os meus filhos. Você quer saber o quão furioso é esse amor? Leia Isaías 53. A palavra de Deus diz: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Sabe, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus foi afligido, ele foi humilhado, mas através daquela morte, um pai furioso invadiu o inferno e trouxe de volta para si os filhos que ele nunca desejou perder. André, por que a gente então se separou de Deus? Porque o homem desejou isso, o pecado fez isso. Mas a vontade de Deus foi fazer com que céus e terras se movessem, mas trazer de volta para si aqueles que nunca deveriam ter ido para longe. Eu vim nessa noite falar de um encontro que para muitos de nós se chama redenção. Redenção fala de resgate. Você sabe o que é um resgate? Resgate é quando alguém vai em busca de tomar de volta o que antes era seu. Quando a gente entende a redenção dessa forma, tudo muda. A nossa redenção em Cristo é porque na verdade Ele tomou de volta aquele que sempre foi seu. Quando você aceitou a Ele, a redenção de Deus sobre a tua vida trouxe de volta a você, porque você nunca deveria ter saído de lá. Quando eu pela primeira vez há 10 anos atrás levantei a minha mão e reconheci Ele como Salvador, eu não tinha ideia de quão poderoso era essa decisão, mas a minha história foi transformada, porque as doenças passaram a não ter mais autoridade sobre a minha vida, as enfermidades. Meu irmão, preste atenção, quando a gente volta para os braços do Pai, a única pessoa capaz de definir quem nós somos é o Pai. A única pessoa capaz de dizer para onde nós vamos é o Pai, porque não existe ninguém que tenha mais prazer de dar algo aos filhos do que o próprio Pai. Se você puder gravar uma coisa de tudo que eu tentei falar nessa noite, que haja no teu coração a certeza de que Deus é muito mais do que alguém soberano e que pode dar todas as coisas, porque de fato Ele é. Mas mesmo sendo tão grande, Ele se fez tão pequeno para demonstrar que acima de tudo isso, Deus é Pai e Ele ama estar perto dos seus filhos. Eu estava falando com o Veríssimo ali no lounge. Eu falei: Veríssimo, eu reparei algo hoje. O que a gente mais ouve falar é que a nossa geração está sendo cercada de pais que não têm tempo com os filhos e tentam comprá-los com presentes. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Talvez a tua infância tenha sido assim.
Talvez por conta dos desafios da vida você, sem querer, esteja sendo assim com teu filho. Tem momentos que eu tenho que parar para perceber o quanto de tempo de qualidade eu estou com Cecília, porque se a gente não perceber, a gente entra num ativismo. Todos aqui concordam que não tem sentido a gente abrir mão de tempo com os filhos e enchê-los de presente? Amém? Quantos concordam? Sim ou não? Mas sem perceber, muitas vezes é esse tipo de relação que a gente busca no Pai. O Evangelho de Jesus não diz respeito a celebrarmos o presente do Pai. O Evangelho genuíno de Jesus diz respeito a celebrarmos a presença do Pai. Se você está aqui nessa noite, se você está até agora me ouvindo falar, porque existe dentro de você uma fome que só Ele pode te saciar. Se você está até agora me ouvindo falar e você está tão ligado em tudo que sai da minha boca, é porque você sabe que existe uma verdade nessa palavra, e essa verdade é: nada dá mais prazer a alguém faminto por Deus do que relacionamento com Ele. Nada. Quando a gente terminou o período de adoração, eu te desafio, me diz uma promessa que você ficou na sua mente pensando, me diz algo que você ficou pedindo a Ele durante todo o tempo. É impossível, porque quando Ele vem, quando Ele vem é tão constrangedor, a gente só quer diminuir e sentir a presença dEle, a gente só quer curtir a presença dEle. E é tão bom quando Ele vem, é tão bom quando Ele vem. A Bíblia em alguns momentos fala a respeito dEle, do Espírito Santo. É como o som de muitas águas, é como um vento furioso que entra e muda completamente a atmosfera. Você pode entrar nesse lugar daqui a 3 horas e ele vai ser vazio e escuro. Você pode ter vindo aqui um pouco antes dessa conferência, tinha gente correndo para todo lugar. Mas o que torna esse ambiente tão poderoso é quando a presença do Pai vem. Aí Ele muda tudo, porque a gente começa a se sentir pequeno e Ele se torna cada vez maior. Todas as vezes que eu vou pregar e a atmosfera de Deus muda o ambiente, eu subo com tanto temor. Eu compartilhei com alguns jovens uma vez. Eu fico sentado ali onde Léo está e meu coração fica tão apertado, porque quando Ele vem, a gente tem a certeza de que nada mais importa. Nada mais importa. É sobre esse Evangelho que eu vim compartilhar sobre você, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus ensinava a respeito da sua palavra, pessoas eram curadas e manifestações sobrenaturais aconteciam. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto a gente compartilha da palavra dEle, mesmo que você não perceba, declaro em nome de Jesus a cura de Deus fluindo sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus libertação fluindo sobre a tua vida, pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra que sai da boca dEle. Sabe, esse Evangelho genuíno, ele é maravilhoso, e ele diz respeito a um pai que tem saudade de estar perto dos filhos. E eu prometo que eu estou fechando. Eu quero falar sobre 2 encontros. 2 encontros. O primeiro está em João 3, fala a respeito de Nicodemos procurando Jesus à noite. E o segundo está em João 4, logo em seguida, e eu creio que não é por acaso que o autor colocou um do lado do outro. João 4 fala a respeito daquela mulher samaritana que estava com sede ao lado do poço. Vocês estão comigo? No primeiro encontro fala a respeito de Nicodemos, o mestre da lei, indo até Jesus e fazendo algumas perguntas para ele. Nicodemos diz: mestre, eu reconheço que você é mestre, porque é impossível alguém fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Me diz, como eu posso ter acesso ao reino de Deus? E Jesus diz: é impossível ter acesso ao reino de Deus, é impossível sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mestre, como eu posso nascer de novo sendo eu já velho? E Jesus responde: sabe, vocês têm visto e testemunhado de tudo aquilo que acontece, e vocês não têm entendido. Como você vai entender se eu te falar a respeito das coisas do alto? Nicodemos, para que um homem discirna as coisas espirituais, é necessário nascer de novo. Para que nasça então um homem espiritual? E Jesus faz uma comparação do novo nascimento do Espírito Santo com o vento. Ele diz: os filhos de Deus são como o vento que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Em João 4 a gente vê um outro encontro completamente diferente, porque no primeiro Nicodemos foi até Jesus, no segundo Jesus foi até aquela mulher, e aquela mulher está sentada no poço e ela tem sede, e Jesus chega para ela e diz: você pode me dar de beber? Mas você é judeu? Ela responde: como você pode estar aqui comigo
Naquela época os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, existia uma ojeriza entre o povo. E para resumir toda a história, Jesus diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, a água que eu tenho para te dar de beber fará com que você nunca mais sentir sede, fará com que você nunca mais sinta sede. Aquele que beber da água viva que eu tenho para dar, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, em João 3 e em João 4 dizem respeito a dois encontros, e um deles alguém completamente valorizado na sociedade, alguém que tinha status, alguém que tinha boa reputação. Em João 4 fala a respeito de uma prostituta, alguém que se escondia da sociedade e que ninguém levava fé. João 3 fala a respeito de um mestre da lei, alguém que tinha total conhecimento da palavra. João 4 fala a respeito de uma mulher que pouco sabia a respeito da lei. João 3 fala a respeito de alguém que, por mais que conhecesse toda a palavra, estava com sede de ver a manifestação real da palavra que conhecia. João 4 diz respeito a uma mulher que não tinha a menor ideia que aquele encontro ia mudar completamente a sua história. Em João 4, Jesus fala a respeito do novo nascimento, comparando a água. Em João 3, Jesus fala do novo nascimento comparado ao vento. Sabe, o que isso tem de igual, André, em todos esses dois encontros? Os dois falam a respeito de um novo nascimento, a única coisa capaz de transformar completamente quem nós somos. Se você quer ter acesso ao reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, é necessário que nasça de novo. Como eu posso nascer de novo? É muito simples. Nascer de novo não diz respeito a mudar a sua roupa. Nascer de novo não diz respeito a mudar o seu linguajar. Nascer de novo não diz respeito a você se revestir de tradições evangélicas. Nascer de novo não diz respeito a você fazer parte de uma nova religião. Nascer de novo não tem nada a ver com uma transformação estética. Sabe, eu tive uma visão da nossa geração, e Deus me mostrou a nossa geração como sendo várias lagartas que passaram pela metamorfose e foram transformadas em borboletas. Eu não estava entendendo nada do que Deus estava me mostrando, e Ele trouxe para mim o discernimento. Ele disse assim: filho, essa geração transformada por fora, se não experimentar a realidade do novo nascimento, é como uma geração de borboletas que até parece com uma borboleta, mas não tem liberdade para voar. Novo nascimento diz respeito a você ser completamente transformado por dentro, independente de como você é por fora. Novo nascimento diz respeito a ter a mesma natureza que Jesus tem, diz respeito a ter a mesma unção sobre você que estava sobre Jesus, diz respeito a você caminhar da mesma forma que Jesus caminhava, diz respeito a você ter a mesma autoridade que Ele tinha. Nascer de novo significa Cristo nascendo em nós, a ponto de não ter mais diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que Ele é. Aleluia. Sabe, novo nascimento diferencia a multidão dos filhos, porque a vida de Deus, as bênçãos de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento não está disponível para quem caminha com Ele, mas está disponível somente para aqueles que creem nele. A multidão caminhava em busca de pão quando Jesus chegava. A multidão quis tornar Jesus rei. A multidão ficava em torno dele porque ele alimentava aquele que tinha fome. Jesus então no Sermão do Monte traz uma palavra dura e a multidão se dispersa. Sabe o que isso me mostra? A multidão só continua em busca dele enquanto ainda existe pão, mas os filhos continuam porque celebram a presença dele. Quando ele diz para os discípulos: vocês querem ir junto com eles? Pedro então responde: mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu amo Jesus não pelo que Ele me dá, eu amo Jesus pelo que Ele é. Aleluia. Você pode celebrar a vida de Deus muito mais do que o que Ele nos dá, aquilo que Ele já deu por nós. Jesus deu tudo o que Ele tinha, tudo. Jesus foi até o final. Jesus, Ele foi morto como uma ovelha num abatedouro. Jesus, Ele foi até o final, mas existia no coração dele uma certeza: vale a pena, porque esse encontro com você aconteceria hoje. Esse encontro aconteceria. E eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir sua Bíblia comigo no último texto que nós vamos ler hoje.
Abra comigo em Romanos 6. Eu quero convidar todos vocês para que a gente junto possa ler essa palavra. Essa palavra, ela tem poder para transformar as nossas histórias, amém? Meu pastor costuma dizer que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação de vidas. É muito mais do que uma promessa para deixar você calmo, é uma palavra para mudar a tua vida. Isso é evangelho. Abra comigo Romanos 6:4. Romanos 6. Mídia, me ajuda aí, a gente vai do 4 a 11, ok? E eu quero convidar vocês a lerem isso junto comigo em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos ler algo que para o inferno foi algo tão destruidor, porque depois do que Cristo fez naquela cruz, não existe mais peso de condenação sobre aqueles que creem nele, não existe mais julgo sobre aqueles que creem nele. A morte não tem mais poder, as doenças não têm mais poder, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero convidar você a ler junto comigo Romanos 6:4, todos juntos. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se da forma que fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Continua, diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando se alega com essa verdade, glória a Deus. Se for para Ele, você pode aplaudir mais forte. Você pode aplaudir mais forte. Ele venceu a morte para te resgatar. Jesus venceu a morte para tornar você filho de novo, enxertado nele. Se existe júbilo na nossa boca, se existe alegria na nossa casa, se existe esperança no nosso coração, se existe convicção naquilo que nós cremos, se existe fé naquilo que nós pregamos, tudo isso é por causa dele, porque Cristo tornou possível todas essas coisas. A palavra de Deus diz: morte, onde está a sua vitória? Onde está a morte, as correntes que prendiam os meus filhos? Porque a morte foi envergonhada por Cristo naquela cruz. A Bíblia ainda vai além. A Bíblia diz o seguinte: Jesus triunfou sobre a morte, sobre os demônios e todas as autoridades do inferno, e fez de cada uma delas um escárnio público. Jesus envergonhou o inferno por minha e por sua causa. Existe um pastor chamado Paul Washer, e ele diz: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para que ele não me ame mais, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar quem ele é. Isso diz respeito a um pai que te ama do jeito que você é. Sabe por que Cristo nos ama? Porque antes da gente se tornar aquilo que a gente se torna sem ele, ele já nos amava. Quando eu cheguei diante dele, eu falei: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Hoje eu entendo que ele não viu o que eu me tornei, ele via aquilo que ele sonhou que eu fosse.
que Ele sonhou que você fosse. Nova criatura significa abrir mão do que eu era para ser aquilo que Jesus deseja que eu seja. Se você deseja isso, meu irmão, em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração com você. A gente vai adorar aqui com a Laura, mas eu creio que a tua adoração vai ser diferente, porque existe em você convicção de que você é filho, existe em nós motivos para celebrar a vida de Deus. Pai, eu te agradeço porque para aqueles que talvez tinham expectativas em relação a outra palavra, ela possa parecer dura, mas assim como aquilo que o Senhor compartilhava aos seus, eu creio que essa é a única palavra capaz de trazer para nós vida eterna, salvação, transformação. Pai, eu te agradeço porque eu creio que saiu da minha boca hoje um convite para que haja um encontro que já foi sonhado por você desde aquela cruz. Eu creio que hoje nós veremos filhos voltando para os teus braços. Eu creio que hoje vai cessar todo choro, hoje vai cessar todo medo, toda ansiedade, toda angústia, porque é impossível estarmos próximos do Senhor e não sentirmos a tua presença. É impossível, Pai, ouvirmos a tua voz e o nosso coração não se acalmar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Declaramos que Ele se chama Jesus e que o encontro dele com cada um de nós faz mais sentido a partir da palavra dele. Quantos aqui desejam a vida de Deus de uma forma que vai além do seu entendimento? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que as promessas dele? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que qualquer outra coisa? Eu quero te convidar então a adorá-lo como um filho faminto, com sede e fome de Deus.